Vamos conversar com a Paola Cuenca. Tem novidade lá no Supremo Tribunal Federal. O STF tem maioria para manter Dino, Moraes, Zanin em julgamento de denúncia contra Bolsonaro por tentativa de golpe. Paola, seja bem-vinda, minha amiga. Boa tarde. Boa tarde para você também, Jesus, para todo mundo que está nos acompanhando. O julgamento a respeito dessa situação, a respeito se Cristiano Zanin, Flávio Dino e o próprio ministro Alexandre de Moraes poderiam seguir ou não participando do julgamento das denúncias relacionadas aos acusados de envolvimento nessa trama golpista que foi apontada pela Procuradoria-Geral da República, começou a acontecer às 11 horas da manhã de hoje e o julgamento, que acontece em plenário virtual, ou seja, não há um encontro dos ministros ao vivo, cara a cara, eles depositam os votos virtualmente, ele está previsto para ser encerrado amanhã às 11 horas e 59 minutos. Mas olha, em poucas horas de julgamento rolando, ali 2 horas e meia depois, mais ou menos, a gente já tinha a formação de maioria para que Zanin, Dino e Moraes possam sim continuar participando dos julgamentos que envolvem esses denunciados relacionados à suposta trama golpista. Agora eu estou até aqui com um dos processos abertos que fala justamente sobre o pedido de afastamento de Flávio Dino da participação dos julgamentos na primeira turma e faltam apenas os votos dos ministros Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques. De resto, a gente já tem aqui o voto do próprio presidente, Luiz Roberto Barroso, que antes já havia se posicionado para que os ministros pudessem continuar participando dos julgamentos na primeira turma, mas quem também acompanhou esse posicionamento de Barroso são o próprio Alexandre de Moraes, quando a gente está falando do julgamento de Flávio Dino, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Edson Fachin e Carmen Lúcia. Por óbvio, Flávio Dino está impedido de votar a respeito dessa situação, já que ele é o objeto. Isso que eu estou falando do processo que eu estou em aberto aqui de Flávio Dino. Mas a maioria já está formada também sobre Cristiano Zanin e também sobre o ministro Alexandre de Moraes. Eu lembro que quem entrou com esses pedidos de afastamento de Dino e Zanin foi a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E falando de Flávio Dino, também houve um pedido da defesa do general Mário Fernandes, que era o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência no governo Bolsonaro e é apontado pela PGR como o autor daquele plano Punhal Verde e Amarelo, que previa o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e também do ministro Alexandre de Moraes. Quando a gente fala sobre o pedido de afastamento para que Moraes fosse declarado suspeito, aí este pedido partiu da defesa do general Walter Braga Neto, que era ministro do governo Bolsonaro, ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022 e é apontado pela PGR como um dos líderes da trama golpista, ao lado justamente de Jair Bolsonaro. Barroso já havia negado o andamento de todos esses processos, mas as defesas entraram com um recurso, pedindo para que esse caso fosse analisado não só pelo presidente do STF, mas por todos os ministros que fazem parte da corte, ou seja, do plenário do Supremo. E é isso que a gente está acompanhando agora acontecendo, mas a maioria já está formada. E é importante a gente destacar sobre esse julgamento que está acontecendo, porque já na semana que vem, terça-feira que vem, está marcado o primeiro julgamento relacionado à análise da denúncia contra o núcleo 1 dos acusados, que seria esse núcleo cabeça ali sobre a suposta trama golpista, o que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto. Então é preciso solucionar essa situação, se os ministros concordam que Dino, Zanin e Moraes podem continuar participando desse processo, participando do julgamento, para que, de fato, esse andamento, essa análise aconteça na terça-feira que vem, lá na primeira turma do STF. A gente tem semana que vem, dia 25 e 26, julgamento desse núcleo que é considerado o cabeça dessa suposta tentativa de golpe, e há outros núcleos também já com essa análise marcada pela primeira turma, né? Núcleo 2 e núcleo 3, se eu não me engano, já tem julgamento marcado, essa primeira análise, né? Explica pra gente quais núcleos são esses que já tem o julgamento marcado, essa primeira análise marcada, e o que especificamente é essa análise, porque a gente ainda não está falando do julgamento propriamente dito, mas uma análise preliminar que vai ser feita pelo Supremo Tribunal Federal, né? Exatamente. O que a gente está debatendo aqui agora é o julgamento da denúncia, ou seja, os ministros da primeira turma, que é o colegiado responsável por analisar essa possibilidade de uma ação penal, analisar essa denúncia da PGR, um colegiado que é formado por 5 dos 11 ministros da Corte, eles têm que olhar se a denúncia da Procuradoria-Geral da República, ela se sustenta e dá bases para a abertura de uma ação penal, ou seja, a PGR conseguiu indicar ali quais crimes teriam sido cometidos, quem foram essas pessoas que teriam cometido
desses crimes, as provas que dão embasamento para se acreditar que há uma possibilidade daquelas pessoas terem cometido os crimes apontados, se eles considerarem que a denúncia se sustenta, tem essas bases que são necessárias, então a denúncia é recebida, esse é o termo que é utilizado no judiciário, é como se eles aceitassem essa denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República e com isso esses denunciados que passarão por essa análise, então se tornam réus, ou seja, começa a acontecer uma ação penal, eles passam a responder na justiça criminalmente por conta de tudo que foi apontado. E aqui a gente está falando dos crimes de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, entre outros crimes que são apontados. A gente está agora com um calendário fechado assim até o momento. Na próxima semana, no dia 25, começa o julgamento da denúncia que foi apresentada contra o núcleo 1, que é esse núcleo dos cabeças, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, o que vai incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-candidato a vice de Bolsonaro, general Walter Braga Neto, e também vai incluir alguns outros nomes. Estou aqui abrindo para a gente também citar alguns do núcleo 1, como Anderson Torres, que era o ministro da Justiça e Segurança Pública, Augusto Heleno, que era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e também temos o próprio ex-ajudante de ordens, Mauro César Cid, que fechou um acordo de colaboração premiada com a Justiça, mas ainda assim ele não deixa de ter que responder também pelos crimes que são apontados pela PGR. A questão de, por ele ser um colaborador, é que ele pode ter uma pena atenuada, ele pode ter um processo analisado de outra forma ao final do processo, se assim os ministros entenderem que a contribuição dele pode abater em alguma situação todo o caráter penal, mas ele continua respondendo a um processo criminal igual os outros denunciados, se assim os ministros aceitarem essa denúncia. Já na outra semana, a gente está falando então da primeira semana de abril, nos dias 8 e 9 de abril, vão ser julgadas as denúncias contra as pessoas que fazem parte do núcleo 13. E aqui a gente está falando de 11 militares e um policial federal. Militares que também vão ter aqueles que despretos, militares que fazem parte das forças especiais, que estariam armando toda uma situação para tentar pressionar os comandantes do Exército a aderirem a essa iniciativa golpista. No caso do policial federal, a gente está falando daquele policial que fazia parte da segurança, fez parte do governo da segurança do governo de transição ali de Lula e passava algumas informações que estavam relacionadas a toda a segurança do presidente que era eleito, mas ainda não tinha assumido, para essas pessoas ligadas a uma trama golpista. E depois, no final do mês de abril, a gente teve esse agendamento confirmado hoje. No final de abril, a gente tem o julgamento do núcleo 2, que é formado por 6 pessoas que são denunciadas. Eu destaco aqui entre os nomes que estão nesse grupo o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, que, de acordo com a denúncia da PGR, teria armado toda uma situação para fazer blitz nas estradas no segundo turno das eleições na região Nordeste, numa tentativa de impedir potenciais eleitores de Lula a chegarem até as urnas de votação. Também os assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro, Marcelo Costa Câmara e Felipe Martins. E, além disso, a gente tem também nesse grupo o general Mário Fernandes, que é apontado como o autor desse plano Punhal Verde e Amarelo que previu o assassinato de Lula, Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Paola, e é nesse grupo, é o grupo 2 em que se insere a única mulher denunciada? Exatamente, é no núcleo 2 que a gente tem Marília Alencar. Marília Alencar, ela fez parte do governo Bolsonaro dentro do Ministério da Justiça, em uma área de setor de inteligência do Ministério da Justiça, e de acordo com a PGR, a Procuradoria-Geral da República, nessa denúncia, ela teria começado a pensar justamente nesse plano que teria sido executado por Silvinei Vasquez, que era responsável pela Polícia Rodoviária Federal, para tentar fazer com que esses possíveis eleitores de Lula não chegassem às urnas de votação no segundo turno. Existem conversas que foram obtidas pela investigação da Polícia Federal que mostram Marília conversando com outras pessoas sobre a tentativa de se fazer algo, pedindo relatórios a respeito de como os votos estavam distribuídos no primeiro turno, pelas regiões do país, pelas cidades, e reuniões montadas justamente nesse sentido. Além disso, Marília também havia assumido um posto aqui na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no comecinho de 2023, ou seja, na semana anterior aos ataques do dia 8 de janeiro. Novamente, ela ocupava um cargo na área de inteligência e justamente houve também um grande debate, uma grande investigação também a respeito de como não houve um efetivo
sucessivo aviso a respeito de como a manifestação que aconteceria no dia 8 tinha a intenção, sim, de invadir o Congresso Nacional e os outros prédios públicos, sobre o que houve nesse trabalho de inteligência. Então, nesses dois aspectos, tanto por conta da tentativa de evitar que eleitores chegassem até as urnas no segundo turno das eleições presidenciais em 2022, quanto por esse aspecto de toda a segurança, inteligência relacionada aqui no governo do Distrito Federal sobre o 8 de janeiro, é que então Marília Alencar acaba sendo denunciada pela Procuradoria-Geral da República. Paola Cuenca falando ao vivo, direto do STF. Muito obrigado pela participação, por todos os esclarecimentos aqui no Poder Expresso, minha amiga. Um ótimo trabalho para você aí. Eu vou só fazer uma ressalva aqui, Jesus, antes da gente sair também, porque é importante esse outro lado. Cabe lembrar que essas pessoas que já vão passar por um julgamento das denúncias contra elas já apresentaram defesas prévias ao Supremo Tribunal Federal, no sentido de tentar evitar que essa denúncia seja recebida pelos ministros. E eu destaco que esses denunciados, todas as pessoas que a gente citou por aqui, eles negam o cometimento de qualquer tipo de crime. Vamos seguir acompanhando. Paola Cuenca, obrigado mais uma vez, minha amiga. Um ótimo trabalho para você aí.